Fala aí, repete aí pra mim, eu não tô entendendo. Aqui é a cidade, o país é Japão, estou morando, né? Sou brasileiro, né? Aham. Mas moro Sim. no Japão. Você trabalha como o que aí no Japão? Aqui eu trabalho com produtos de espumas, né? E aquele designer do banco do carro, da espuma, que faz, né? O designer do carro, colchões, macas para carregar as pessoas em hospitais, né? Colchões de hospitais. É a firma que faz tudo isso aí. Negócio de espumas, né? Tudo que é produto de espumas. Construção de espuma. Sim. Eu sei falar dessa empresa chamada Puma. Fica aqui em Saitama, próximo de Tóquio. Você tinha me ligado ontem, meia-noite. Aqui é meia-noite que você ligou, né? Aí é de manhã que você ligou, é? Aqui agora é à noite, né? Aí é de manhã, né? Aqui Aqui é de manhã. Exato. São 11 horas, 11h05, né? É 11h05. Exato. E qual é o teu trabalho que você está fazendo na cidade? Qual é a reivindicação que você está fazendo pelo prós indígenas, né? Como você está pintado, né? Claramente que você está fazendo um trabalho indígena, um direito de vocês, né? Qual que é esse trabalho, esse projeto que você está fazendo aí na cidade? Então, para deste ano, a gente estamos fortalecendo a segurança alimentar da comunidade, né? E fazendo a brigada também. A brigada para combater incêndio desse ano. E tem reflorestamento, recuperação da área que foi incendiado no ano anterior. E a gente estamos buscando fortalecimento de movimento, né, como a participação assim, em prol de defesa de direito das comunidades, dos povos indígenas Kayapó. No momento, a gente temos desse projeto. E a gente estamos fazendo uma rede de semente também para deste ano, mas ainda não está feito. A gente estamos fazendo ainda. A gente vai marcar uma assembleia para começar a trabalhar com rede de semente. Eu acho que é muito bonito isso aí, porque eu estava falando com um cacique da aldeia também, e ele fala que ele tem projetos dos seus milenares, dos seus antepassados aí indígenas, mas não pode fazer por parte de ignorância ou como se diz, ele está neutralizado para fazer essas realizações, né, que vocês têm direito. Aí você está falando sobre sementes, plantações, isso é uma coisa muito boa, né, para replantar o que os colonizadores destruíram, né? A verdade é essa, destruíram, né? E vocês estão tentando recuperar essa natureza que foi perdida, né? Na mão desses colonizadores, né? E igual ele tá falando, né? Eu estava conversando com esse cacique ontem, né? E o projeto dele é o mesmo que você está fazendo. Claro que é bem diferente. Ele está querendo repor águas potáveis, né? Está querendo fazer tanques de peixe para criar peixes, porque não pode mexer com o rio sempre. Vocês precisam dar descanso ao rio, né? Para ter o ano que vem um peixe melhor, a qualidade melhor e o tamanho melhor, né? Então vocês precisam trabalhar com tanques de peixes, né? O projeto é esse dele. Eu achei bom, porque ele trabalha no meio, assim, bem na selva, né? E eu falei, as pessoas, os colonizadores aí, eles neutralizam os seus projetos, né? Os seus projetos aí. Eu dou a quem não doer, mas
a realidade dos neutralizadores dos seus projetos é os portugueses, espanhol, italiano e a Igreja Católica. Esses familiares reais que dominam o governo, dominam o Congresso, dominam o Poder Judiciário Jurídico. Não adianta vocês procurar leis, que a lei é deles. Se não for direito e não for correspondente com a família reais, não vai ter esse êxito para vocês, entendeu? Será cortado. E é uma coisa que a gente vê aqui, eu mesmo não tinha essa consciência. Se a comunidade Nikkei do Brasil, da América Latina, e indígenas aqui, americanos, mexicanos, nós temos parte de indígenas do Peru, Bolívia, Equador, vários tipos, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Colômbia, que deu como se diz, essa consciência, como funciona atrás de vocês, né? Todo esse, como se diz, seus direitos acabam na mão deles, né? Não adianta vocês lutarem há 800 anos, né? Fazer tudo essa força que você está fazendo, né? Essa pintura que está no seu corpo, né? Não é para guerra, claramente. Eu falo para esses nossos amigos aqui, não é para guerra, mas é um símbolo que vocês são indígenas. Vocês têm sangue dessa pintura. Isso é a sua cultura, né? Não é de guerra, não é de, como se diz, falsidade, ou vocês querem algo mais, mas é requerer os seus direitos, né? Os seus direitos. E a gente fica muito triste, que estava falando pro cacique aí, que ele quer fazer os projetos como você aí, né? Mas quando não tiver, é isso que os indígenas americanos, mexicanos, que são o mesmo, apenas separados de parede. Os índios aqui, americano americano e mexicano são os mesmos. É a mesma famílias, né? Apenas que a Inglaterra colonizou o americano, matou os índios e os espanhóis mataram o do México, né? Mas eles ficam muito tristes por ter esse paredão americano, porque a mesma, igual o que vocês estão passando, né? A mesma família são americanas e mexicanas. Eles é a mesma, como é a mesma família, é o mesmo sangue, e eles colocam uma fronteira para tampar entre eles, e que não é uma realidade. E a mesma coisa é vocês, né? O que você está passando aí, né? Essa neutralização, esse esquema, essa estratégia de familiares que criaram raiz aí, passando geração em geração os seus bens, né? Falam, como fala? Passam os seus bens para uns para outros e querem viver, né? 150, 100 anos e diminui a vida de vocês com produtos de medicamentos, produtos de, como se diz, de saúde, né? Fazendo vírus, bactérias para doenças, né? Que é uma coisa que não dá para aceitar, esse tipo de coisa que eu vi aqui no Brasil, né? Aqui no Japão, né? Que não somente japoneses passaram isso aí, que eles observam isso aí, porque eles são familiares de vocês. São a mesma coisa, suas raízes. Aqui o Japão, Coreia, China, Tailândia, Vietnã, né? Iama, Camboja, eles são mesmas raízes que vocês têm. E para você ver, pela guerra que vocês estão, não guerra, vocês querem requerer seu direito, como você está fazendo esse projeto nessa cidade, entendeu? Essa reivindicação pelos seus direitos é o que o Japão e o Vietnã passaram.
sobre uma guerra americana, que os americanos queriam fazer o mesmo que fizeram nos Estados Unidos, né? Ou que os portugueses fizeram aí com vocês, ou que os espanhóis fizeram na América Latina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador, com os indígenas. Pisá-lo, querem pisar. A verdade é pisar, a verdade é roubar, a verdade é matar, porque não tem outro objetivo que eles fizeram aí, né? Português, espanhol e italiano. Então, essa é a questão daqui da América também. Aqui dos indígenas americanos e México, que são os dois, são igual vocês, indígenas iguais. Porque vocês podem reparar que apenas a diferença dos seus costumes e vestimento são que o Brasil é muito quente. Então vocês têm esse traje diferente, sem roupa. E a diferença da Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, que eles têm montanhas gelosas. Aí até tem neve. E eles têm que usar aquelas roupas diferentes. Mas a verdade, se você reparar, até os indígenas de Cuba, Caribe, que hoje não é mais, que é da família Castro, da Espanha, General Castro, e os espanhóis que dominaram lá, levaram os africanos, né, para desfrutar, fazer as suas raízes ali em Cuba, Caribe, Jamaica, Haiti. Lá é tudo dos seus irmãos, é de vocês, né? E eu acho, e a quantidade de indígenas que mataram aí na América Latina, como nos Estados Unidos, como no México, a quantidade que Portugal, Espanha, Itália, a Igreja Católica fazendo esse tipo de colonização, né, há 800 anos, é maior do que todas as guerras que houve no mundo. Isso aí deveria ser, como se diz, considerado um crime, como criminoso, como a comunidade japonesa do Brasil nos mostrou e mostra, né? Hoje não diretamente, mas indiretamente, com os chineses, né? Com os japoneses, os coreanos, tailandeses, vietnamita, filipino, Índia, Malásia, Indonésia, mostraram que essa situação que vocês passam, né? É muito difícil. Enquanto eles não tiverem a consciência do que eles fizeram e estão fazendo com a vida de vocês. Eles são donos aí do poder judiciário. Eles são poder da polícia militar. Eles são donos das Forças Armadas. Das Forças Armadas. As Forças Armadas nunca foi independente. As Forças Armadas, meu amigo, os 20 anos que teve de Forças Armadas aí no país indígena, eles foram manipulados e os generais cumpriam missões dos portugueses, espanhóis e italianos, para levar mercadoria, ouro de vocês. Ouro, materiais de selva, madeiras, tudo que é riquíssimo hoje, que eles ficaram ricos mundialmente, pelas Forças Armadas há 20 anos, eles eram como a polícia militar do Estado aí. A polícia militar, como sempre dou um exemplo, a polícia militar e a civil, ela é subordinada ao Estado e aos empresários do Estado. Ele cumpre missões, eles recebem ordem do governador, eles recebem o pagamento do governador e dos empresários. Então, as Forças Armadas, os 20 anos, que deixou muitas coisas que saíram aí, né? Foi pelos poderes de Portugal, Espanha e Itália. E a Igreja Católica, os impostos, tudo daí do país, né? Que os generais precisavam pagar para eles tinham que passar para os reis de Portugal, o rei da Espanha e o seu Papa, a Igreja Católica. Hoje eles são riquíssimos, por isso aí. Muitas coisas vocês vivem na cartilha.
Vocês não sabem, talvez não é a vontade de vocês, que é neutralizado a mente. Mas quando vocês saírem do Brasil, vir para o Japão, para a Ásia, para outros lugares aqui da Ásia, né, como China, Coreia, Vietnã, vocês não terão a visão do que eles fizeram com vocês e como eles manipulam isso aí, a política. Porque a política deles, eles colocam a direita, a esquerda como um jogo de futebol. É um jogo de futebol, eles colocam o ponta direita, o ponta esquerda, o volante. Você sabe fazer aquela centralização de jogo de futebol? É o que eles fazem aí, né? O Fidel Castro, o general Castro da Espanha, a família Castro da Espanha, os espanhóis que atuam aí, não são esquerda, não são comunistas, isso aí. Isso é um jogo. Ele sustenta a Espanha. Ele sustenta a Espanha. Como o Brasil pode entrar à esquerda, o Lula, o Bolsonaro é um laranja. Eles são manipulados pela família Reais, portuguesa, espanhola e italiana. Os empresários, né? Aí são tudo eles que manipulam a política que eles querem que põe entrar, que faz, como se diz, interesses familiares. Como o Lula, Bolsonaro é laranja, é isca. Eles são manipulados. Não adianta vocês votar para o Lula, para o Bolsonaro, que eles são tudo da mesma... quem comanda eles são familiares. Aí que está por trás. Eles que estão no sistema, na rede. Eles manipulam tudo como nós estamos aqui, na rede e no sistema, que faz parte da familiaridade. Enquanto eles não tiverem consciência, todos os indígenas vai passar por isso que está passando. Sempre. Até terminar. Sempre. Porque eles não têm consciência disso aí. A doença, totalmente é eles que criam. Doenças de vários tipos. A gente temos a reunião aqui, uma reunião que está aqui para acontecer agora, que eu vou marcar para você, para a gente conversar na quarta-feira, que eu vou mandar meu WhatsApp, e aí a gente conversa melhor, porque no momento eu estou na reunião. Aí eu pedi para o professor que marcar quarta-feira de manhã ou de tarde, eu não sei horário daí, que a gente melhor marcar a reunião só para a gente conversar, né? Porque eu vou ter que participar da reunião aqui também, que está acontecendo agora. Tá bom, muito obrigado. Eu preciso também dormir, que já é tarde aqui, que eu preciso trabalhar, né? Mas é uma satisfação de conversar com vocês, saber que a minha raiz é japonês, índio e negro, né? Aí do Brasil, né? E que muita gente não acreditava. Muitos... pessoal indígena não acreditava, mas vê a minha realidade, o que os japoneses, chineses, coreanos me passaram e passam, né, comunidade Nikkei do Brasil. Enquanto como a comunidade Nikkei do Brasil e da América Latina, japoneses, fala, né, até chineses, coreanos, tailandeses, vietnamita, Filipina, Índia, Malásia, Indonésia, esses caras é um bandido, é terrorista, é ladrões, assassino, querendo ou não, porque o poder judiciário é deles, eles prendem, eles matam, eles não acontece nada com eles, né? E se você fala, você é louco, você é bandido, entendeu? Você tá falando coisa que não deve, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Será que eles sabem o que eles estão fazendo por trás disso? O comando que eles têm com o poder jurídico aí, judiciário, com os coronéis, generais, eles que pagam e manipulam todas as Forças Armadas e a Polícia Militar Civil. Eles são ladrões, como a comunidade japonesa do Brasil, os chineses, coreanos, tailandeses. Eles são ladrões, assassinos, terroristas de indígena. Eles mataram a quantidade de indígenas que eles mataram, seus antepassados, são maior do que todas as guerras. Isso precisa ser considerado na ONU, né? No planeta, que isso é um crime. Isso é o maior crime do universo. Isso é um dos maiores crimes do universo, tem que ser considerado na ONU, né?
porque vocês são seres humanos, e a quantidade de morte que vocês teve é maior do que o Hitler, é maior do que as guerras que teve, as grandes guerras aí que teve com o Japão, com o Vietnã. A quantidade que vocês teve de morte é bem maior do que essas daí. Tem que ser respeitado e considerado como ato criminoso de Portugal, Espanha, Itália e a Igreja Católica. Um grande abraço para você, um bom dia aí, tá? Um bom trabalho, tá? E desejo aí para você felicidade e todo, já dizendo, né, vitória para você, tá? Para vocês todos, vitória, porque vocês têm direito. Vocês têm esse negócio de abaixar a cabeça, de ir preso, entendeu? De não requerer os seus direitos. Caramba, não tem esse negócio aí. Eles não têm direito a nada, estão querendo ter direito. Não tem problema que eles vivem 100 anos, 200 anos. Mas não diminui a vida de vocês em laboratório, com gases, sistema nervoso, gases de irritação, gases de sintomas de câncer, gases de vários tipos de sintomas de enfermidades. Né? Isso aí é terrorismo. É assassino de ser humano isso aí. É assassino do Fidel Castro, que foi emitido aí com Lula aí no Brasil, tá? Com medicamentos e pessoal de saúde aí. Foi tudo infiltrados militares aí de Cuba, Caribe, sou General Cabrio e espanhóis aí no Brasil aí, e exterminou vários indígenas com doenças, enfermidades com química e produtos de medicamentos. Isso é uma realidade. O Lula sabe disso aí. O Lula sabe disso aí, do que ele fez aí com os pessoal de Cuba aí, entendeu? Muitas infiltrações dizendo que era com o pessoal de saúde, tá? Médicos, enfermeiros. E eram tudo militares, entendeu? Militares, isso aí, infiltrados militares. E aí vocês têm que prestar atenção como é que é as infiltrações aí para matar, tá? Fica muito esperto aí. As suas vidas, vocês têm que ter a vida bem esperta com quem se aproxima de vocês, tá? E qual são os seus sentidos, né? As suas intenções, né? Que teve, os indígenas não perceberam nas intenções e muitos foram mortos. Que você pode saber que eu estou conversando com você, mas eu estou acompanhando vários indígenas que estão em luto, passou em luto, tá? Por causa dessas infiltrações do seu Lula, que sabe disso, do seu General Castro e pessoal de saúde infiltrado como militar, aí com gases que deviam não ser mortos, pessoas igual vocês, indígenas, que não têm acesso à viagem, a aeroportos. Por que vocês morreram e os pessoal de mansões, pessoas que viajam, têm dinheiro, não morreram? Não que eles devem morrer. Não estou falando isso. Aqui nós acompanhamos pessoas de shintoísmo, budista, do Japão, Coreia, China. Não deveria acontecer com eles. Mas por que aconteceu com vocês e com seus antepassados e não aconteceu com eles? No Morumbi, no Rio de Janeiro, no Galeão, em Cumbica. Por que não aconteceu com eles? Só aconteceu com vocês, com o pessoal da Amazonas, do Mato Grosso, da Bahia, do Nordeste. Por que só pessoas da favela que morreram? Você viu que tem isso aí, palhaçada? É tudo uma ilusão? Um grande abraço. Eu entendi. Você precisa trabalhar. Eu que estou... Muito obrigado. Nós vamos pegar outra hora para conversar. Um grande abraço mesmo. Eu agradeço pela oportunidade, tá bom? Leva isso que você também está aí gravando, leva para todos, tá? É eu que estou falando. É eu que estou falando. Yoshinari, do Japão. Não, um grande abraço. Boa noite para você aí. Boa madrugada. Obrigado.